E aí, meu time, agora a gente vai ver a parte de matemática financeira. Ah, Rafael, mas eu odeio cálculo. Não te preocupa, não cai nenhum cálculo na tua prova. Mas é importante entender o que é juro simples, o que é juro composto, o que é uma taxa equivalente, né? O que é uma taxa proporcional, e é isso que a gente vai ver. E também depois os tipos de rentabilidade real, rentabilidade nominal, essas coisas são importantes para a nossa vida, né? Para a gente não pegar, de repente, pegar um empréstimo e não saber o quanto de juros a gente vai pagar nesses caras. Mas olha só, o que importa de tudo isso? É o seguinte, nós temos uma coisa que a gente fala que vai ser o valor lá da frente. Lá da frente é um tal de valor futuro, o valor futuro, né? E aí em inglês a gente chama isso aqui de future value, né? Um tal de FV, tá? Então vamos chamar aqui assim, ó, de FV esse carinha aqui, tá? Vamos deixar aqui esse cara aqui. Mas o que é esse tal de valor futuro? O valor futuro, o valor lá da frente, né? É um valor de hoje, como é que chama esse cara aqui? O valor, ó, valor presente, o valor de hoje, né? É um presente, né? Mais o quê? Mais uma coisa chamada de juros. Ah, é? Exatamente, né? Mais juros. Esse é o cara, olha só. Então, olha só, imagina que você ou aplicou ou pegou um dinheiro emprestado. Não importa, né? Você botou lá ao total no teu valor presente, um valor de hoje, você botou R$100. E aí, depois de um ano, você teve que pagar, ou você recebeu lá do banco, na sua aplicação financeira, você teve lá um rendimento ao total de 110, ou seja, R$10 a mais do que o valor presente. O que é isso? Esses R$10 é o tal dos juros, né? Ah, mas isso eu já sabia, Rafael. Mas é isso aqui, ó. O valor de hoje mais os juros é o que vai chegar no valor futuro lá por último. Só que é aí que vem a nossa grande pergunta. Qual é a grande pergunta? A pergunta de R$1 trilhão. Não, é o seguinte, olha só. Esses juros vai ser uma forma muito simples da gente calcular, ou vai ser uma maneira mais dificilzinho, mais composta, né? Isso que vai depender, porque isso que a gente fala que existe o tal de juros, o juros simples, e nós temos o tal de juros, ó, vamos apagar aqui, ó, vamos pegar o juros simples, e nós tal de juros composto, que é a forma que isso vai ocorrer. Como assim? Olha só, em vez de você aplicar durante um ano, que foi nesse caso aqui, ó, um aninho, né, que foi de 10, né, o que eu ia perguntar? A pergunta é a seguinte, tá, e se fosse durante 2 anos? 2 anos? 2 anos. Quanto que estaria valendo o valor futuro? Você botou um dinheiro no valor presente, foi cobrar R$10 de juros e você teve 110. Só que quanto você daria no segundo ano? E olha só que interessante na questão de juros. Quando a gente fala sobre juros, por que veio esse número 10? Por causa de uma questão, que houve uma taxa de juros, que é um percentual cobrado, que é o que a gente chama de I, que é a nossa taxa. A taxa, nesse caso, foi de 10%. 10%. Foi exatamente isso aqui. Vamos botar aqui 10% no ano. Ah, entendi. Exatamente esse cara aqui. 10%. Bonitinho ali. Só que no segundo ano, o que aconteceria? Você iria aplicar estes 10%, que é 10% por ano, sobre este valor aqui ou sobre este valor aqui atualizado? Como assim, Rafael? Olha só, se você aplicar de novo sobre esse valor presente, o que vai acontecer? Vai ser gerado mais R$10 de juros. Mais R$10 de juros. E aí o valor que ia aparecer aqui seria 120, porque foi 2 vezes. Ocorreu 2 vezes esses juros, né? Então, na verdade, agora você está pagando quanto de juros? 20%. Tá, Rafael, qual é a outra forma? A outra forma é que ao invés de você aplicar neste cara aqui, você vai aplicar sobre o valor atualizado. E aí os 10% que nós estamos falando aqui, ó, esses 10% de taxa, ele seria sobre 110. Neste caso, nós teríamos qual valor? Nós teríamos o valor aqui, ó, nós vamos botar esse cara de verde nesse exato momento, nós teríamos 10% de 110, seria 121. Se a gente aplicar os juros sobre o valor atualizado, nós vamos chamar esse cara de juros composto. Se a gente aplicar sobre o valor o valor principal, que é o valor presente, nós vamos chamar este cara aqui de valor de juros simples. Então esse cara é sempre sobre o principal.
Já esse cara aqui, o composto, ele vai ser sempre sobre o valor atualizado. E essa é a grande diferença. Tá, Rafael, mas olha só, por que esse cara se chama juros compostos? Porque olha só, se a gente desmembrar esses 110 aqui, o que ele era? Esse 110, de onde é que surgiu? Vamos apagar esse 10zinho aqui, ó, esse aqui, né? De onde é que surgiu? Ele foi aplicado ao seguinte, ó, ele foi 10% sobre este cara aqui, mais 10% sobre este cara aqui. Porque olha só, 10% sobre 100, você já viu que deu 110. Ó, 110. Se você aplicar 10% sobre os 10, vai dar quanto? 11. 11 mais 110 deu exatamente os 121. Por isso a gente chama de juros sobre juros, juros compostos. Então, essa é a grande diferença. O juro simples vai ser sempre sobre o valor do principal, o valor presente, né? E o juro composto, ele vai ser atualizado o valor e sendo cobrado juros sobre juros. E aí pode virar uma bola de neve das dívidas e aí a pessoa se perdeu na parte da sua gestão financeira, né? Então, das suas finanças pessoais. Por isso é muito importante a gente ver como é que vai ser cobrado esses juros. Tá, Rafael, eu entendi que esse cara vai crescer mais e mais e mais. Mas olha só, como é que funciona, então, se eu estou fazendo uma aplicação financeira, que eu vi umas coisas lá que era, vai ter um dinheiro lá na frente e eu quero saber o quanto eu precisaria investir hoje para ter esse cara aqui. E aí que vai vir aqui, ó. Vem comigo, eu vou te mostrar exatamente com mais um exemplo de juros simples e juros compostos para ficar bem claro que nós vamos ter aqui, ó. Olha só. Primeiro vamos pensar que você investiu R$100 e você vai crescer este dinheiro, beleza? Beleza então, né? Por quê? Porque eu falo sozinho mesmo, né? Eu gosto de falar sozinho. Então olha só, você investiu aqui, ó, R$100, ó, R$100 bem bonitinho aqui, você investiu. E aí você tem duas formas de crescer esse dinheiro, de uma forma simples e uma forma composta. Imagine que a tua taxa de juros, tá? Vou botar aqui a taxa, né? Ela vai ser igual a 1% ao mês nesse exato momento. Como a gente viu, isso é uma forma muito simples de calcular. Depois de um ano, quanto que você ia ter de dinheiro? Ah, Rafael, você me disse que isso aqui é só fazer uma forma simples, que é só ir somando, né? Somente sobre o principal. Então, já que a gente vai falar sobre juros simples, a gente vai fazer um gráfico assim, ó. Os juros simples, depois de um ano, você teria 12 vezes este 1%. Você faria bem isso aqui, ó. Ah, pegou aqui, ó, 12 vezes de 1%, vezes 12. E aí você teria quanto? Você teria neste exato momento R$112. Muito fácil, né? Porque é só multiplicar. Deu aqui, ó, R$112. Bonitinho esse cara aqui. Só que se essa aplicação sua, ao invés de juros simples, né, fosse um juros compostos, quanto que daria esse cara aqui? Ah, Rafael, eu acabei de ver ali que quando eu apliquei 110 e no segunda vez, no segundo período, ele não deu mais dinheiro? Deu mais dinheiro, né? Então, se eu tivesse 1% ao mês, eu ia ter que no próximo período 101. E depois eu não ia ter mais 101, porque eu ia ser aplicado juros sobre 101. E aí o dinheiro ele ia crescer mais na próxima vez. Então, no final das contas, você não teria 112 aqui. Você teria o quê? Mais ou menos, né? Você estivesse aqui nos juros compostos, você teria aqui 112,60. Mais ou menos isso aqui, só para arredondar os númerozinhos. Ia dar 60 centavos a mais. Então, esse cara aconteceu isso aqui. E aí, qual é que é o ponto? O ponto de tudo é que quando você perceber que o dinheiro vai crescer do seu de hoje para um crescimento, para um futuro, o juro composto vai dar maior. Ó, quando crescer, o juro composto vai ser maior que os juros simples. Vai ser sempre assim. Você percebeu isso nesse exato momento, né? Bem legal isso aqui, ó. Os juros compostos, por quê? Porque ele vai crescendo um por um. Só que aí vem o grande ponto. Qual que é o grande ponto? É o seguinte, ó. Eu não coloquei a fórmula ali, mas a fórmula deste cara é o seguinte, ó. Você ia ter que perceber que esses juros aconteceu, ó. 1 mais a taxa elevado. A taxa elevada é lá na N, né? A gente tem um cara lá, né? E aí esse é um ponto legal, porque olha só, aqui o teu prazo tá onde? Tá no solo.
E aqui o prazo, né, que é o nosso N, nosso Nzinho aqui, que é o N, que é o prazo que a gente chama, que seria na 12 aqui, né, ó, 12, e aqui seria 1%, ó, 1%, vamos botar aqui em 1%, ele está onde? Ele está lá em cima, né? Está elevado, que é por isso que é composto. Isso, a gente vai dizer que esse cara está no céu. Está no céu? Está no céu, ó. C com céu, S de solo. Então, toda vez que a gente falar sobre juros simples, vai ocorrer uma multiplicação. O prazo vai estar no solo, vai ser uma multiplicação. Agora, quando a gente fala de juro composto, o prazo, ele vai estar onde? Vai estar lá no céu, lá em cima, né? E é isso que acontece quando você manda para lá, daqui, do presente para o futuro, ó, para o futuro, o juro composto vai dar maior. E qual que é o ponto? Por que a gente vai falar isso aqui? A gente pode utilizar o juro simples como um parâmetro para nós. Então, assim, ó, se alguém perguntasse, eu tenho 1% ao mês, quanto vai dar aí essa minha aplicação financeira no ano? Aí tu podia dizer para ele o seguinte, ó, olha só, como essa é uma aplicação de juros compostos, né? Esse cara vai dar um pouco mais do que 12%. Por que 12%? Porque você sabe que 1% ao mês no juro simples é vezes 12, daria 12%. Cravadinho, né? Porque é muito fácil de calcular. Só que no juro composto vai dar um pouco mais, porque você está crescendo o teu dinheiro. Ah, Rafael, entendi, muito bacana. Só que olha só, imagine que ao invés de ter essa aplicação de aqui do presente para o futuro, fosse ao contrário. Como assim? Vamos dizer o seguinte, ó, que você, aqui a gente cresceu o dinheirinho, né, bonitinho lá, ó. Imagina que você tem lá no futuro, você gostaria de ter R$112. Aí você, Rafael, olha só, eu no futuro, lá no meu futurozinho, eu gostaria de ter R$112. Bem legal aqui. Vamos até apagar os zerozinhos aqui para não precisar, né? Porque eu não vou trabalhar com centavos, né? R$102 você queria ter no futuro. Aí a pergunta que você deve fazer é, se você tem R$100 hoje, né? De R$100 hoje, e tem 112 lá no futuro, a gente ia perguntar, qual a taxa de juros que seria necessária ter para ter essa rentabilidade? Aplicar 100 hoje e ter 112 no futuro. Aí você diria assim, pô, Rafael, olha só, eu tive daqui para cá 12% de retorno, 12% no ano. Beleza, só que você quer saber ao mês. Tá, no juros simples, o que teria que fazer? Não tem que fazer o processo contrário? Se daqui para cá eu multipliquei, de lá para cá eu vou dividir. E aí você diria assim, Rafael, eu precisaria ter aqui, ó, nesta maneira, a minha taxa no juros simples, a taxa, ela deveria ser de 1% ao mês, porque você pegou este número e dividiu por 12 para dar os mesmos R$100 de aplicação. Você aplicou R$100 e você teve lá 112. Se você quiser saber qual é a taxa que você queria ter, quanto é necessário, no juros simples seria 1% ao mês. Só que a nossa pergunta, que é sempre mais cabulosa, né, é o nosso tal de juros composto. Né? A pergunta que nós faríamos é, qual taxa que a gente precisaria ter? Seria 1%? Seria mais que 1 ou seria menos que 1? Rafael, olha só, se quando eu cresci 1%, os R$100 eu crescia 1%, deu mais do que 12, e eu quero um número menor, qual que vai ser a taxa dos juros compostos? Ela vai ser aqui mais ou menos 0,95%. 0,95% ao mês. Quando a gente vai do futuro para o presente, o nosso juro composto, ele vai ser menor. Menor que quem? Vai ser menor que o juro simples. Então, quando a gente regride, né? O juro composto vai ter uma rentabilidade menor que os juros simples. Você precisa ter um percentual menor de retorno para chegar nos mesmos 12%. Então, isso é importante a gente entender, que o juro simples, ele é utilizado muito para a gente como um parâmetro, como uma parte de comparação. Quando eu tenho uma aplicação de 1% ao mês e eu vou levar para o futuro, o juro composto vai dar mais que 12%. Quando eu quero saber que estes 12%, se eu quiser trazer para valor presente, trazer para hoje, o que aconteceria? Tu ia descobrir que precisaria ter um retorno menor.
que é 0,95, porque o teu dinheiro vai crescendo 0,95, 0,95, 0,95 e é chegando nos mesmos 12%. Então isso é extremamente importante para a gente entender. Então, do presente para o futuro, o juro composto vai dar mais. A taxa aqui deu quanto? Deu 12,60%. Já o juro simples deu quanto? Deu 12%. Os mesmos 1% ao mês, isso aqui, aqui ao mês, né? Deu 1% ao mês, deu exatamente 12% no juro simples e 12% no juro composto. Agora, se você quisesse comparar o quê? 12% ao ano para saber o quanto ele é ao mês, você teria que fazer o seguinte, você viu que o juro simples ia dar os 1% ao mês, que é o mesmo númerozinho aqui, mas no juro composto, ele deu menor do que 1%, deu 0,95%, na verdade quase 0,96%. Então, esse é o ponto. Crescer vai ser maior, regredir vai ser menor. Mas por que, Rafael? Por causa da fórmula. Qual que é essa fórmula? A fórmula é a seguinte, olha só, vamos apagar agora que a gente já entendeu esse crescimento, esse decrescimento, né? Agora ele está regredindo, né? É o seguinte, ó, a fórmula de conversão de taxa, né? Porque isso que a gente fez lá é uma conversão de taxa. O juro simples, ele usa uma coisa que a gente chama de taxa proporcional, né? É só fazer uma regra de 3. Se 1, né, para 12 é multiplicar por 12. Então, juros simples, a gente chama isso aqui de taxa proporcional. E qual que é a fórmula desse cara aqui, né? Se a gente fosse usar a questão do dinheiro, né, seria lá o PV vezes a taxa, vezes o prazo, vezes o I. Então, ó, lembra, este cara, o nosso Izinho, né, se a gente tirasse o dinheiro, ficaria somente o N vezes o I, né? Ó, aí nós teríamos esse cara aqui. Então, o nosso Izinho no juro simples, ele é onde? No solo, S com S. Já o nosso juro composto, qual que é esse cara? Esse cara não se chama de taxa proporcional, esse cara chama de taxa equivalente. Esse é o carinha que nós temos aqui. E como é que funciona essa fórmula aqui? Funciona da seguinte maneira, e essa formulazinha que a galera se quebra, né? Por quê? Porque isso aqui é o que a gente chama de quero-tenho. Quero-tenho é, olha só, o I, a taxa, a gente chama taxa igual a I, né? A gente sempre faz aqui, ó, a taxa nas nossas fórmulas a gente chama de I, né? Pela letrinha em inglês. Então, o I que eu quero, ele é igual a 1 mais o I que eu tenho elevado no tenho, dividido pelo tenho, menos 1 vezes 100. Essa é a fórmula horrorosa que nós temos, né? Como assim? Olha só, eu tinha 1% ao mês, então, e eu queria o ano. O I que eu quero, que é ano, ele vai ser igual ao quem? 1 mais o I que eu tenho, que é 1% ao mês, 1% ao mês, elevado no tenho. O que eu quero? Eu quero 12 meses, 12 em cima. E o que eu tenho? 1 mês, 12 dividido por 1, menos 1 vezes 100. Essa é a fórmula do tenho. Isso aqui. Olha que horror isso aqui, né? Então, o que tu precisa saber? Precisa saber o seguinte, ó, que o solo tá o I. E aqui, aonde é que ele é? Aqui ele é no céu, né? No céu. O que é o céu? Olha só, aqui nós temos aqui, ó, tanto o N quanto o I, né? Os prazos aqui, ó, aqui eles estão no solo. Já aqui, ó, olha só onde aparece o prazo. O prazo aparece, como a gente comentou antes, no céu. E o C com C de composto. Então, isso que você deve perceber, que aqui é exatamente isso aqui. E aí, no final, por que tem esse número vezes 100, né? Por que tem um número vezes 100 aqui? Porque todos esses números que a gente estava falando ali, ele era por 100. 12
por cento. E quando a gente fala porcentagem, a gente tem que multiplicar por 100. É isso que acontece. Então, se você decorou agora que quando a gente estiver falando de juros simples, a fórmula vai botar com que este N esteja no solo, e quando a gente estiver falando no juro composto, este N estará no céu, já está ótimo para entender essas fórmulas de multiplicação, tanto de taxa equivalente como taxa proporcional. Beleza, Rafael, entendi. Mas que taxa é essa? Ah, nós temos várias taxas. Sério? A taxa do banco, a taxa equivalente? Não, olha só. Quais são essas taxas que nós temos aqui? Nós temos ao total 4 tipos de taxa. E aí a gente pode comparar uma com a outra. 4 tipos? Exatamente, né? Nós temos uma taxa que tu conhece, essa taxa que é uma taxa que ela grita com todo mundo. Grita? É uma taxa bruta, né? Ah! Né? Parece isso aí, né? Não, não é isso que acontece. A gente tem a taxa bruta, ó, a taxa bruta e a outra taxa, que é a taxa líquida, é a nossa taxa. Nós temos uma outra taxa, né? Qual taxa? Nós temos uma taxa que a gente chama de taxa nominal, vezes uma outra taxa, que é a nossa taxa real, né? Essa é a outra taxa que nós temos, né? Qual outra taxa que nós temos? Nós temos uma taxa que a gente chama de taxa que a gente consegue enxergar e a taxa que a gente consegue esperar, né? A taxa observada, vezes a taxa esperada, né? Então, essa aqui é a outra taxa, né? E a última taxa que nós temos, né? A taxa que a gente chama de taxa absoluta e a outra taxa que nós chamamos de taxa relativa. Ó, taxa absoluta, vamos botar aqui nossas canetinhas aqui. Taxa absoluta vezes a taxa relativa. Essas são todas as taxas que nós temos, tipos de taxa que nós temos. Então, olha só que eu vou te explicar uma por uma o que é esses caras aqui. O que é a taxa bruta? A taxa bruta é aquela taxa que você fez um investimento, apliquei lá R$1 milhão, agora tem 1,5 milhão. Ponto. Beleza, tem 1,5 milhão. A taxa líquida é quando você desconta quem? O imposto de renda. Aqui é o próprio rendimento, quanto ele deu, bruto, pum, 50%. Quando a gente desconta o imposto, a gente chama de taxa líquida. E essa taxa aqui é muito interessante, por quê? Porque quando você enxerga a tua taxa lá no rendimento, sem resgatar ele, né, você está vendo uma taxa bruta. Agora, quando você resgata um CDB, resgata um fundo de investimentos, o dinheiro que pinga na tua conta é um rendimento líquido, porque já foi descontado o imposto de renda na fonte. Então, você olha lá do CDB, 10% ao ano. Beleza, aplicou 100, você estava com 110. Essa aqui é a taxa bruta. Quando você resgatou 110, foi lá o banco, lá depositou na tua conta 108. Esses 8, né, que seriam os R$8, nesse caso aqui, seria 8%, é a taxa líquida. Então você já sabe que é a taxa líquida, onde você enxerga principalmente esse cara aí, né? Beleza. Agora vamos para outra taxa, né? Vamos deixar a última, a vermelhinha por último, né? O que é a taxa? A taxa observada e a taxa esperada. A taxa observada, ela é principalmente vista, né, pelo que aconteceu e é calculado pela média, né? Você observou o retorno passado, o retorno histórico, quando você vê aquelas lâminas bonitas, tanto de por cento, 1% ao mês no passado. Você observou isso. E o que é a taxa esperada? Você espera que no futuro dê um tal retorno. Então, a taxa esperada é o nosso futuro. Rafael, mas eu não consigo observar o futuro? A não ser que tu seja mãe de Deus, joga búzio, tarô, não consegue. Não dá para prever o futuro, né? Não tem como, né? Aí, esse é o que acontece. Então, a taxa esperada é o futuro. Tá, o que é essa taxa absoluta, né? E essa taxa relativa? É o seguinte, ó, a absoluta é exato número que está concretizando. Você vai ganhar 10%. Você sabe absolutamente qual que é o retorno, 10% ao ano. Beleza. Agora, quando eu falar uma taxa relativa, ela vai estar assim, ela tendo relativa a alguém. Então, por exemplo, você poderia ver lá 100% do CDI. Então, você precisa de uma referência. Eu ganhei 200% do IPCA, eu ganhei 80% do DI, eu ganhei 120% da taxa Selic. Então, ela é referente a alguém. Tu não tem como saber exatamente qual foi a rentabilidade absoluta antes de saber
o teu parâmetro. Então, isso é uma taxa relativa, isso é uma taxa absoluta, né? E o que é a taxa nominal e a taxa real? E esse é o cara que é o né? Esse aqui é a nossa estrelinha, né? Essa aqui ganhou pontos, né? Por quê? Porque esse aqui vai ganhar até caras como a gente vai calcular esse carinha aqui que é bonitinho, né? Então, olha só o que é uma taxa relativa, uma taxa nominal e uma taxa real. A taxa nominal é aquele nome. Nome? É exatamente, deu um nome lá. Tu ganhou 15%. Está no nome, tu está enxergando 15%. E o que é a taxa real? A taxa real é o que de fato você ganhou em patrimônio, você agregou, você conseguiu comprar mais que a inflação. Taxa real é a taxa que ela é descontada da inflação. Isso é o que a gente chama de taxa real. É sempre assim. Então, olha só, vem comigo. Imagine que você tem lá 100 reais. 100 reaisinho lá, bonitinho lá. E aí você diz, vou fazer um investimento e tal. E aí que ele fala assim, olha só, você quer comprar agora os 100 Kinder Ovos, né? Kinder Ovos, né? Ou você quer R$1 cada um, né? Então a gente está falando lá atrás, né? Porque hoje, quanto é o Kinder Ovo, né? O Kinder Ovo custa R$1 milhão, né? Tu compra lá, tu acha, com esse preço tá o Kinder Ovo, tu abre o Kinder Ovo, tu olha, já sei, vai vir um bonequinho de ouro. Quando vem aqueles chinelão, aqueles de bronze, né? Que não serve pra nada, né? Então esse é o que? Um Kinder Ovo. Então vamos dizer, tu vai comprar tu vai deixar de comprar ele por R$1, esse Kinder Ovo por R$1 aqui, vamos pegar aqui a nossa canetinha aqui, né? Tu vai deixar esse cara de comprar de R$1 aqui, que tá o nosso precinho bonitinho aqui, ó. Ele tá lá R$1 lá. Ele tá aqui, ó, R$1 esse Kinder Ovo. Bonitinho lá. Beleza, aí tu ia comprar, e quantos Kinder Ovo tu ia comprar? Bom, escreve direito, né? Escreve direito. Tu ia comprar o total 100. Essa é a quantidade. R$100 tu tem, R$1 tá o preço do objeto, tu ia comprar 100 objetos. Como é que tu fez isso? Tu pegou esse número e dividiu e deu exatamente a quantidade. Que quantidade? Que bonitinho, né? Aí diz, não vou comprar esse Kinder Ovo hoje por R$1, né? Vou investir, vou lá investir, vou ganhar 15% ao ano. E lá, não, aí o que aconteceu? Você ganhou 15%, e aí você agora tem R$115. Aí você ficou super feliz, porque se você ganhou 15%, você pensa assim, eu vou comprar agora 15 Kinder Ovos a mais, né? E vai comprar os mesmos 100, mais 15. Só que quando você chegou lá para comprar o seu Kinder Ovo, né? Você viu que ele não está mais R$1, ele subiu 5%. Ele subiu 5% aqui, ó, teve uma valorização de 5%. E agora ele está quanto valendo? R$1,05. Aí a pergunta é, quantos Kinder Ovos você pode comprar agora? Ih, Laia, quantos dá para comprar? Aí você eu subiu 15 e eu perdi 5, né? Perdi 5. Então eu posso dizer que eu ganhei 10% a mais do que eu tinha? Porque se eu ganhei 5 eu estou deixando de comprar 5%, eu tenho 10% a mais? E aí que vem o grande erro. Por quê? Porque quando você fez essa fórmula aqui em cima, você pegou R$100 e dividiu por R$1, chegando a 100. Quando você tem esse cara aqui embaixo, o que você deveria fazer? 115 dividiu por 1,05. Quando você dividir isso aqui, você vai ver que não tem 110 Kinder Ovos. Você tem 109,50. E aí a atendente falou assim, olha só, tu consegue comprar 109,5. Então você quer levar o brinquedo ou quer levar o chocolate? Né? Eu quero levar o chocolate. Ei, Laia. Né? Então, mas quer dizer o quê? Que esta diferença não foi de 10%, foi de 9,5%. Esse é o cara aqui. Por que isso aqui é tudo importante? Porque é o seguinte, ó, este 15 é o que a gente chama de retorno nominal. Este 5 é o que a gente chama de inflação. E aqueles 9,5 é o que a gente chama de retorno real. Realmente foi o que você ganhou de patrimônio. Por quê? Porque o dinheiro só serve para duas coisas. Fazer aviãozinho? Não, é para comprar bens e pagar serviço. Não interessa a quantidade de valor nominal que você tem, interessa que você pode comprar. E por isso eu sempre faço uma pergunta para as pessoas. As pessoas, olha só, você sabendo hoje, você preferia ter daqui a 20 anos, tá? Você preferia ter 100 milhões de reais na sua mão? Ou você preferia ter 100 imóveis? Aí muitas pessoas dizem, não, né, um imóvel normal, geralzinho, né? A pessoa, não, eu preferia ter 100 milhões de reais. Aí eu faço a segunda pergunta, beleza, e se daqui a 20 anos uma maçã custar 50 milhões de reais? Pode acontecer.
Pode acontecer isso, né? Isso é a inflação, é a perda do poder de compra. Ah, não, então eu preferi os imóveis. Exato. Por quê? Porque os imóveis, ele já é o ativo final, ele já é o ativo real que você tem. Então, quando você não tem um parâmetro, você tem que acabar dizendo isso. A não ser que você dissesse, não, eu gostaria de ter 100 milhões de reais com o mesmo poder de compra de hoje. Aí você teria os 100 milhões. Aí você não sabe se o nominal é 100 milhões, 200 milhões, 1 bilhão, você não sabe. Mas você diz que aqueles 100 milhões têm o mesmo poder de compra de hoje. Aí pode ser um outro número, né? Porque isto é a inflação que acontece. Então, como de fato a gente chegou naquela parte do real? Como? Como a gente chegou na taxa real? Você for perceber, você pegou o nominal e dividiu para chegar nesse cara aqui. Só que, como eu falei para você, você não precisa fazer cálculo. Você precisa ter uma noção do que está acontecendo. Então, como é que é a ideia? A ideia é que, ao invés de você usar a multiplicação e a divisão, porque é difícil dividir 1,15 por 1,05, dar um número quebrado. É verdade, né? Mas o que você poderia dizer? Você poderia dizer o seguinte, ó, 15 menos 5 fica um pouco menos que os 10. Novamente, usar o mesmo conceito do juros simples. Olha só que legal. Se você pegar aqui, ó, taxa real, eu vou botar aqui só o T ponto real, vai ser quem? Vai ser exatamente igual à nossa taxa nominal, descontada, né? Descontada de quem? Da inflação. Da taxa da inflação, né? Que pode ser esse cara, inflação, IPCA, tudo mais. E aí, o que você vai dizer? Você vai utilizar este devido conceito. Quando a tua última operação, aparecer um sinal negativo, você vai dizer que vai ser menor. Toda vez que você tiver uma soma, uma subtração, tá? E os números serão juros compostos, e aparecer um sinal negativo, você vai dizer que vai ser menor. Se aparecer um sinal positivo, você vai dizer que é maior. Olha só o exemplo. Taxa nominal, 15%. Você faria assim, 15% menos a inflação, que foi de 5%. E aí, o que aconteceu? Já dá para somar? Dá para somar. Aí você diria assim, ó, então a taxa real, 15 menos 5 vai dar 10. Que sinal apareceu aqui? Menos. Então, tu vai dizer que vai ser um pouco menor, menor que 10%. A taxa real de 15% de ganho menos 5% de inflação vai dar um pouco menor que 10%. Tá, Rafael, quando é que vai aparecer mais? Olha só, vamos dizer que nós vamos reorganizar isso. Você sabe que a inflação foi de 9,5%. Você sabe que a inflação foi de 5%. Você sabe que a taxa real foi de 9,5%. E você quer saber qual é a taxa nominal. E olha só como é que ficaria. Não é só reorganizar isso, não é pegar este númerozinho que está aqui, e trocar de lado. Pegar o que está toda essa parte da inflação aqui, todo esse cara aqui, e trocar de lado na nossa operação matemática? Exato. E quando a gente tem um sinal negativo, quando a gente troca de lado, vira um sinal positivo, né? Então, olha só, nós tínhamos a taxa nominal, que aqui nós queremos descobrir, de nominal, e te contaram que a taxa real mais a inflação, porque a gente trocou de lado, né? Esse é o cara aqui. E aí tu diz assim, taxa real, quanto é que é? Ah, a taxa real me deram 9,5%. 9,5%. Ah, legal. Quanto que é a inflação? Mais a inflação, que é de 5%. Esta é a nossa última operação? É. Então, o que acontece? Quanto é que deu o número da taxa nominal? Aqui deu 9,5 mais 5, deu 14,5%. Como aqui apareceu um sinal mais, você vai dizer que vai ser um pouco maior que 14,5%. E por que isso é extremamente importante? Porque agora você percebeu que existem várias aplicações que você tem que aparece esse sinal mais. Qual, Rafael? A NTN-B, que tem um fixo mais a inflação. Se o fixo da NTN-B for 9,5% e a inflação do período foi 5%, isso quer dizer que o teu ganho nominal foi 14,5%? Não, você vai entender agora que foi um pouquinho maior que 14,5%. Aonde aparece outro cara? Aparece um cara chamado poupança. Poupança? É poupança. Olha a poupança daqui, poupança. A poupança faz bem assim, Tu tem uma rentabilidade, né? Vamos dizer que a taxa Selic, a meta seja acima de 8,5%, né? Você tem uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Mais quem? A TR.
mais a TR. O conceito não é o mesmo? É! Se a TR foi também de 0,5%, 0,5%, o que você vai dizer? Que você ganhou 1%? Não! 0,5 mais 0,5 dá quanto? Dá 1, dá exatamente 1%. Mas que sinal apareceu? Mais. Então você vai dizer que é um pouco maior do que 1%. E desta forma, se você sabe que deu 1% ao mês a poupança, neste mês, se ela continuasse durante um ano, o que aconteceria com ela? Qual que seria a rentabilidade da poupança durante um ano, se ela foi de 1% ao mês? Você diz assim, Rafael, se é 1% ao mês, no juros simples, daria de 12%. Mas a poupança, né, ela, todos os meses você ganha um pouquinho mais. Então, o que aconteceria? Seria exatamente 12%? Não, Rafael, porque, de novo, eu posso usar aquele conceito que tu me ensinou agora de juros simples e juro composto. Eu vou multiplicar esse cara por 12 e este número me daria 12% ao ano. Só que como eu sei que eu estou crescendo o dinheiro, tem uma multiplicação, eu vou dizer que ele vai ser maior que 12 também. Então essa é a ideia. Toda vez que aparecer um sinal mais, ou você for crescer, você vai dizer que vai ser maior. Toda vez que aparecer um sinal menos, ou uma divisão, né, você vai dizer que vai ser menor. Esse é o ponto. Mas agora você já sabe que é uma taxa nominal, que é o que está aparecendo para você, é o nome, e a taxa real, né, que a taxa real é realmente que você ganhou de grana, né? Por quê? Porque você deve descontar a tal de inflação. E é muito importante dentro de todos esses caras aqui, né, é que muitos ativos que nós temos, elas utilizam essa taxa relativa aqui. Como assim? Por exemplo, como a gente não sabe o quanto vai ser a taxa de juros do Brasil, quanto vai ser o DI e tal, mais, você vai ganhar 100% do CDI. Aquilo que der de DI eu vou te pagar. Você vai ganhar o que o Brasil for pagar de juros, que é a taxa Selic. Quanto ele pagar, eu vou te entregar. Então, por isso essa taxa relativa, ela é muito utilizada para quê? Para comparar rentabilidades no mercado financeiro. E com isso, a gente vai ver agora a nossa parte aqui a parte de EBITDA, VPL, TIR, VAC, tudo issozinho, né? Então, olha só, vem comigo aqui que é a nossa última partezinha aqui, que é muito bacana. Bacana? Mas não cai tanto assim em prova, mas é legal sempre de a gente entender. Agora que a gente conheceu esses caras aqui, né, da matemática, os números, que não precisa nunca calcular, né, mas a gente precisa ter essa ideia de juro composto, juro simples, o que cresce mais, o que cresce menos, né? Então, olha só, vem comigo. São ao total 4 carinhas que a gente devia entender o que acontece em cada um deles. Olha só, o primeiro deles é chamado de VPL, valor presente líquido. O segundo cara que a gente é chamado é de TIR, taxa interna de retorno. Taxa interna de retorno. Esse é o cara. Então, este primeirinho que eu vou chamar, valor presente líquido. Esse é o cara aqui. Tá, e quais são os outros dois? Os outros dois aqui, ó, é um cara aqui que é um nome estranho, né? Eu até botei o nome da minha filha, né? Porque eu gosto muito dela, né? Qual que é o nome dela? EBITDA? Duvido que tu tenha posto esse nome pra ela. É que, na verdade, eu nem tenho, né? Então, nem botar esse nome, né? Mas, na verdade, esse aqui é um nome inglês, né? EBITDA. Se ela tivesse nascido nos Estados Unidos, eu vou botar EBITDA. Como nasceu no Brasil, eu vou dar outro nome pra ela. Qual que é o nome? De Lagida, né? Que é um nome menos feio, né? Lagida. Meu Deus do céu, né? Por favor, não faça isso, né? Ó, Lagida. Este é o nomezinho aqui, né? E, por último, nós temos um outro cara, né? Qual é o cara? É o VAC. VAC né? Não é volts, nem volts, né? Nada disso, né? O que é o VAC? É o custo médio ponderado de capital. É a mesma coisa. Então, para manter a mesma lógica, nós vamos botar em verde, o que é o nomezinho em português. Custo médio ponderado de capital, né? Todos esses caras aqui. Mas, olha só, o importante é a ideia. O que é a TIR? A TIR é o retorno que você vai ter em qualquer empreendimento. Essa é a taxa do projeto, né? Ficou feio aqui, né? Vamos botar taxa interna, agora sim, interna de retorno. É o retorno que você tem. Você fez o investimento e você tem uma TIR, né? Você tem uma taxa, né? Legal, entendi o que é taxa aqui de TIR, bonitinho aqui. Mas para que serve? É o seguinte, ó, nós temos um cara chamado VPL. Olha só que legal. Este VPL, o que é isso? Ele não é o lucro, ó, não é
o lucro. Não é o lucro? Não, não. Valor presente líquido é o lucro. Ele é o quanto a mais eu vou ganhar comparado com alguém. Como assim? Imagina que você tem lá, fazer um investimento. Lá que o cara disse, vou te dar um cheque. No final você vai ganhar R$1.000. Você vai ganhar R$1.000 no final. Aí ele fala o seguinte, olha só, você tem uma possibilidade de comprar ele por 800. Beleza, comprei ele por 800. Quanto é que é o teu lucro? Lucro, R$200. Beleza. Se você comprasse esse cheque por 700, o teu lucro seria quanto? O meu lucro aqui, meu lucro seria de 300. Beleza. O que é o VPL? Se você tem esta possibilidade de 800, tá, de comprar, e você comparar, né, você vai fazer uma comparação, os 800 com os 700, qual dos dois é melhor? Você teria um VPL negativo. Neste caso, você teria um VPL de menos 100, porque você vai deixar de ganhar R$100. Agora, se você fizesse o contrário, comparasse os 700, estes 700, com os 800, você teria um VPL positivo de 100, né? Porque você vai ganhar R$100 a mais. Mas, Rafael, quem que vai fazer um cálculo tão idiota para fazer isso aqui? Eu já estou enxergando. Exato, mas é que muitas vezes você não tem um cheque para receber, vocês têm 18 cheques para receber, né, e aí você também tem outro investimento que é completamente diferente. Você tem um empreendimento que é para você fazer uma hidrelétrica com vários fluxos de caixa entrando diferente, vai entrando dinheiro diferente, e você tem que construir um prédio. Qual que é melhor? Você vai analisar pelo VPL, você vai conseguir ver qual que vai te trazer mais dinheiro hoje. E para isso, você não compara valor com valor. Você faz o quê? Você compara um deles com uma taxa. Quando você comparar, por exemplo, vale mais a pena eu comprar este cheque por 800 e eu vou receber 1.000 no final, e você compara com uma taxa de, por exemplo, de 30% de desconto, você percebe que este cara aqui é melhor do que esse cara aqui de cima. Se fosse aqui um desconto de 30%, na verdade a gente deveria comparar isso aqui com um retorno. Com qual retorno cada um teve? Qual a TIR de cada um deles? Então aqui nós teríamos uma TIR e aqui nós teríamos uma TIR, que é o retorno que eu tenho dos 700 para os 1.000 ou dos 800 para os 1.000. A gente acaba de perceber que descontei 30%, mas o retorno de 700 para 1.000, quanto é que ele é? Ele é mais ou menos um retorno, uma TIR de quanto? De mais ou menos 43%. O retorno de você comprar, você investir 700 e receber 1.000 é ganhar mais ou menos 43%. Então, se você fizer assim, se eu investir R$800 e recebesse 1.000 e comparasse com alguém de 43%, qual dos dois é melhor? Aí você teria visto que o VPL do verde seria menos R$100. Então, apareceu um valor negativo. Aí você, não vale a pena investir. Agora, se você comparasse os 700, se eu investir 700 e receber 1.000 no final, e eu comparar com esta TIR, a TIR dele é quanto? É de 25%. Se você investir R$800 e receber 1.000, você ganha 25%. É 20% de desconto, mas 25% de desconto. Mas por que dois números diferentes, Rafael? É a mesma coisa, você tem R$100, uma coisa, e der 50% de desconto, é R$50. Os R$50 para voltar a 100 é ganhar 100%. Então, uma coisa é lucro e a outra é desconto, né? Então, se você pegasse estes 700 para os 1.000 e comparasse com os 25%, você ia ver que teria o quê? Um VPL positivo de 100. Então, o VPL é para dizer o quanto a mais você vai ganhar comparado com uma taxa. E, Rafael, e se eu comparar e der o mesmo valor, deu VPL zero? Se der VPL zero, é que a taxa que você comparou é a própria TIR. Então, o conceito de TIR é zerar um VPL. Se o VPL deu zero, é a TIR do empreendimento, é a mesma TIR, né? Então, essa é a taxa interna de retorno. E, para isso, é legal perguntar o seguinte, mas com quem que eu comparo? Existe uma coisa chamada de TMA. TMA, taxa mínima de atratividade. É o mínimo que você quer ganhar para aquele empreendimento. O mínimo. Se você comparar todas as entradas e saídas de dinheiro por uma TMA, por uma taxa mínima de atratividade, e der negativo, VPL, quer dizer que este projeto vai entregar menos do que aquela taxa que você comparou. Se o VPL der positivo, quer dizer que ele vai entregar mais. E toda vez que entregar mais, você aceita. Então, isso é uma TMA, taxa mínima de atratividade. E existe uma segunda taxa, que é a taxa livre de risco, né? O que é isso? É uma taxa, né, que você
não tem nenhum risco para ganhar, não tem nenhum risco. Você vai ganhar, taxa no Brasil, está 3% ao ano, então o mínimo que você vai ganhar é 3% sem correr nenhum risco. Então, por que fazer um investimento para ganhar menos que 3%? Então, essas são as ideias. Então, TLR, taxa livre de risco, é uma coisa, TMA é outra, o mínimo que você gostaria de ganhar para um certo objeto. Beleza, e existe uma outra coisa? Sim, existe dentro dessas comparações de VPL e TIR, existe uma coisa chamada custo de oportunidade. Custo de oportunidade? Exato, é o seguinte, você quando assiste uma aula em casa, você tem o custo de oportunidade de repente de assistir um programa, um seriado que você gosta. É o custo. Agora, se você assistir o seriado, o teu custo de oportunidade é assistir a aula. Então, o custo de oportunidade nada mais é do que fazer uma coisa abrindo mão de outra. Isso é custo de oportunidade. E aí, cada um escolhe o seu devido custo de oportunidade. E nos investimentos, a mesma coisa. Se você fizer este investimento de 800, você abrirá a mão desses 700. Se você fizer o de 700, você vai abrir mão de 800. Porque você não pode fazer, de repente, os dois investimentos ao mesmo tempo. Esse é o custo de oportunidade. Beleza, entendi o que é TIR e entendi o que é VPL. E o que é esse tal EBITDA e o que é VAC? O que acontece nesse tal EBITDA? É o seguinte, ó, quando uma empresa fatura, ela fatura R$100. O que acontece? É o lucro dela? Não, esse aqui é somente o faturamento. E aí o que a gente pode fazer nesse devido faturamento, né? Para ver quanto é que vai sobrar de lucro lá para os devidos acionistas que querem o seu dinheirinho, né? Eles querem isso aqui. O que faz? A gente deve fazer o quê? Descontar o quê? O que a gente chama de custo operacional. Que é sala, luz, água, livros, tudo isso aí é custo operacional. Vamos dizer que deu R$30 de custo operacional, né? E aí o que aconteceu? Deu R$70. Deu R$70. O que a gente chama isso aqui de lucro operacional? É o lucro do acionista? Não, não é o lucro do acionista. Mas o legal é que esse lucro operacional também é chamado de EBITDA. Esse é o cara. Esse é o cara. Só isso. Porque depois nós temos o quê? Nós temos a outra parte, que é o custo não operacional. Se tem operacional, tem um não operacional, né? Então, senão não teria os dois nomes, né? Não operacional. E o que é o custo não operacional? É o que a gente chama de amortização das dívidas, né? Que é só financeiro, né? Nós temos os juros, né? E aí nós temos um outro cara que é chamado de depreciação. Que a depreciação é você comprar, por exemplo, um computador, você vai usar ele por 10 anos, mas ele, cada ano passa, ele diminui o seu valor de mercado, né? Porque ele vai se depreciando. Então, isso aqui é tudo custo não operacional, né? Beleza, entendi. E por isso que é LAGIDA, lucro antes, é o lucro antes dos juros, imposto, depreciação e amortização. Tá, e cadê o imposto, Rafael? Tu só falou dos juros, depreciação e amortização. É que depois desses caras, vamos dizer que você gastou aqui também, aqui, mais ou menos 40, né? O que aconteceu? Você tem agora o quê? O lucro. O lucro da companhia. O lucro líquido, que é o pro acionista? Não. O lucro, lucro, vamos botar aqui, escrever direitinho, né? Lucro bruto. É o lucro bruto. Nesse caso aqui, tirou 40, né? Perdeu 40 desse cara aqui, né? Deu o quê? Deu agora aqui 30. Deu 30 de lucro bruto. E agora eu vou poder descontar quem? O tal de imposto de renda, né? Que o governo também quer a parte dele. Imposto de renda, né? Que a gente chama de imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social do lucro líquido. Não importa. Mas vamos tirar. Vamos dizer que esse imposto de renda deu 10 pila. 10 pila. Ah, é? Legal. E aí no final de tudo isso, né? É o que acontece, o tal de lucro líquido. E aí que inventa uma coisa bem legal, né? Que é o seguinte, é este lucro líquido aqui, esse lucro líquido, que é o retorno do acionista. Este é o retorno do acionista, que é os dividendos. É este cara que ele pode distribuir através de dividendos, que é o lucro líquido. Beleza, entendi. Beleza. Mas o que é esse tal de VAC, então? Se eu já entendi agora que o EBITDA nada mais é que o lucro operacional, que é ou eu pego o faturamento e desconto operacional, ou eu pego o lucro líquido e adiciono, peguei 20, adicionei 10, adicionei 40. Não deu 70? Beleza. Então daqui de baixo para cima eu somo, de cima para baixo eu subtraio, né? Por isso se chama LAGIDA, né? Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. E o que é em inglês? É o Earning Before Interest, Depreciation, Amortization, né? E o Information, né? Né? Então, olha só. O que acontece aqui, bem pegar aqui, o VAC. O que é o VAC? É o custo médio ponderado de capital. É o custo de uma empresa pegar dinheiro emprestado. Ah, é? Por quê? Porque nós temos uma fórmula muito legal, que é os ativos é igual ao quê? Ao patrimônio líquido da companhia, né? Mais os devidos passivos, né? Só que este carinha de passivo a gente chama de capital de terceiros, porque não é do acionista, né? E esse tal de patrimônio líquido nós chamamos de capital próprio, porque olha só, imagina que nem você quer comprar um imóvel de R$300, quer comprar um imóvel, um ativo de R$300, e aí você só tem R$100.
você só tem lá, assim, bonitinho lá, somente 100 reaisinhos, 100 reaisinhos aqui. É teu capital, teu capitalzinho bonitinho. E aí o que você tem que fazer? Roubar? Não, não pode. Tem que pegar o quê? 200 emprestado. Então é capital de quem? Do banco, capital de terceiros. Isso aqui, capital próprio, é seu. E aqui, os ativos. Só que numa empresa, o que acontece? Quando a empresa tem o capital próprio, é porque os acionistas depositaram dinheiro, né? Os sócios depositaram dinheiro e eles querem um retorno. Eles querem um retorno. Então, sobre este patrimônio líquido, existe uma taxa que o retorno, né, o I, que os acionistas querem. Da onde sai essa taxa? Desse cara aqui, do lucro líquido. É verdade, exatamente esse cara aqui. E de onde é que sai esse cara aqui? Ah, esse cara aqui também existe um custo, também existe uma taxa, um I, que os bancos, quem emprestou dinheiro, né, quer receber. E onde é que sai essa taxa? Tá aqui, ó, dos juros. Olha só que legal, né? Então, esse é o ponto aqui. Só que qual que é a grande vantagem dos juros aqui, perante esse cara aqui? É o seguinte, ó, olha só, quando você paga uns juros, você abate da base do imposto de renda, porque vai pagar menos. Se todos esses 40 reais fossem os juros, aqui fosse zero, o que ia acontecer? Aqui não seria 30, aqui seria 70. E aí você pagaria mais imposto de renda. Então, na verdade, para uma empresa, é muito mais vantagem, pensando na empresa, pegar dinheiro emprestado. Por quê? Porque o custo para ela é menor. E esse é o cálculo, o custo médio. Por que é médio? Porque, olha só, aqui tem 100 reais, aqui tem 200. Tem muito mais dinheiro em capital de terceiros, capital próprio. Beleza. E aí é o custo, por que ponderado, né? Porque isso aqui que significa, ó, o custo médio. O médio ponderado é isso, tem 100 e tem 200, tem mais para passivo do que patrimônio líquido. E por que é esse cara de capital? Porque são os dois capitais, capital próprio e capital de terceiros. Então, no final das contas, a gente tem que entender que existe uma fórmula, né, que leva em consideração isto aqui, tá? Que o VAC da empresa, o custo médio, seria o patrimônio líquido da empresa, beleza? Que é o peso que ele tem, vezes a taxa do capital próprio, ok? Mais o custo desses passivos, né, pela taxa do capital de terceiros. Porém, o que a gente acabou de ver é que tem um benefício do imposto de renda. Se esse imposto de renda tivesse, por exemplo, nesse caso aqui, 40% de imposto, nós iríamos dizer o seguinte, ó, vezes 1 menos o imposto de renda, porque isso aqui é o benefício do imposto de renda. Esse é o cara. E aí a gente botaria aqui os 40%. Então, é muito mais vantagem para a empresa, pensando como empresa, CNPJ, pegar dinheiro emprestado, do que pagar o capital próprio, porque aqui eles querem um retorno, que é a última linha. Rafael, mas eu sempre li que essa fórmula era um peso. Um peso? Exatamente, né? É um peso. Por quê? Porque aqui é dividido pelos ativos. E os ativos nada mais são do que patrimônio líquido mais passivo. Então, se a gente quiser olhar em taxa, a gente tem que ver o peso que tem esse cara com essa taxa, o peso desse cara com essa taxa e tudo mais. Mas não te preocupa, você não precisa calcular. E por isso que tudo isso aqui é interligado. A taxa que um acionista quer vai vir baseado nisso aqui, que este lucro líquido e estes juros leva à composição do patrimônio líquido com o passivo para ver qual é a taxa do acionista e a taxa dos passivos. E essa é toda a nossa área de matemática financeira. Então, faça os exercícios que vai dar tudo certo na tua prova.